Olá, minha galerinha linda, tudo bem com vocês? A nossa aula de ciências do quinto ano será do livro Encontros. As páginas serão da 8 até a 15 e o nosso tema é nutrição, alimentos do dia a dia. Então, o que é que nós podemos observar aqui nessa página? A página 8 e a página 9. Nós estamos vendo aqui uma família realizando um piquenique, não é isso? Vejam só. Quero que vocês olhem, vejam toda a alimentação desse pessoal do piquenique. Vejam aí. Então, o que é que nós vamos estudar nesse capítulo? Nós vamos estudar sobre a alimentação equilibrada, sobre as origens dos alimentos, os alimentos e seus nutrientes, a importância da água e a conservação dos alimentos. Claro que nós vamos por parte, né? Então, aqui, o nosso livro, ele começa nos perguntando, diz assim, no piquenique mostrado na imagem, quais são os alimentos que são de origem animal? Então, você lembra o que são alimentos de origem animal? São aqueles alimentos que são derivados dos animais, como a carne, o peixe, os ovos, o queijo. Eles não vêm de origem animal, não é isso? Então, você vai verificar aqui e vai escrever quais são desses alimentos aqui são de origem animal. Na segunda, ele diz assim, na sua opinião, por que é importante comer salada e as frutas presentes no piquenique? Então, por que é tão importante a gente comer saladas e frutas? Então, você vai responder aí de acordo com a sua visão. Na terceira, você acrescentaria algum outro alimento nesse piquenique? Então, explique. Qual outro alimento você acha que seria importante aqui, a gente está faltando aqui e você colocaria? E por quê? E na quarta questão, diz assim, o que é mais saudável? Biscoito recheado industrializado ou um bolo caseiro? Por quê? Na sua opinião, o biscoito recheado, ele é mais saudável do que um bolo caseiro? Sim ou não? Sim. O que você acha? Então, você vai escrever aí, vai dizer o porquê ele é mais saudável ou não, ou menos saudável, tá certo? Então, aqui, dando continuidade, na nossa página 10, diz aqui, o que significa ter uma alimentação equilibrada? Nós já ouvimos tanto falar, né, alimentação equilibrada. Então, o que é alimentação equilibrada? Então, ele diz assim, você já deve ter ouvido que é preciso comer de tudo e que é importante termos hábitos alimentares saudáveis. Para você, comer de tudo é comer em grande quantidade? Como você acha que deve ser uma alimentação equilibrada? Então, na sua opinião, o que é comer de tudo? Né? É você comer muita baboseira? É você comer em grandes quantidades? Então, o que significa comer tudo para você? Comer de tudo? E, na sua opinião, o que você acha que deve ser uma alimentação equilibrada? Então, aqui nós vimos aqui, você já sabe que é por meio da alimentação que os seres vivos obtêm energia e outras substâncias para se manter vivos, crescer e se desenvolver com saúde. Então, aqui nós temos duas crianças, olha, veja só, nós temos aqui um menino em duas atividades, lendo e comendo. Ó, e aqui ele está realizando a atividade, lendo, e aqui ele está realizando uma refeição, tá vendo? Olha só o prato dele, que lindo. Por isso, o ideal é fazermos pelo menos 3 refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. Também devemos manter uma alimentação equilibrada, isto é, ingerir alimentos variados e de diferentes origens para obtermos os nutrientes necessários à saúde do nosso corpo. Tá vendo aqui, ó? Então, uma alimentação equilibrada é você ingerir alimentos variados e de diferentes origens, animal, vegetal, não é isso? Para obter os nutrientes necessários à saúde que seu corpo tanto precisa, para você ter energia para realizar as atividades, como brincar, estudar, necessita muita energia, não é isso? É importante o consumo de mais de um tipo de alimento, para que tenhamos uma alimentação saudável. Uma boa dica fornecida pelos nutricionistas é variar bastante nas cores e nas texturas dos alimentos. Comer não apenas carne, mas também grãos, hortaliças e frutas. Então, aqui no nosso livro tem dizendo o que é um nutricionista.
que é o profissional que estuda a alimentação humana. Vamos aprender na próxima unidade que é importante controlar a quantidade e a quantidade dos alimentos com as necessidades do nosso corpo. Quando praticamos muita atividade física, nosso corpo precisa de mais energia e de mais água. Então, aqui na página 11, diz assim: conhecendo os alimentos, origem e fonte de nutrientes. De onde vêm os alimentos que você consome? Você poderia me dizer? Então, veja aqui, ó. Certo dia, o pai de Juliana perguntou a ela sobre a origem dos alimentos. Olha aqui, nós temos aqui a fotografia, né, do pai de Juliana. Ele disse assim: Ju, você sabe de onde vêm os alimentos que comemos? Ela botou: claro que sei, papai. Eles vêm do supermercado. Interessante, né? Então, a resposta de Juliana para seu pai foi engraçada, mas não está correta. As feiras, os mercados e supermercados apenas vendem os alimentos que são produzidos em outros lugares, né? Alguns alimentos que comemos vêm de animais criados em fazendas e criadouros, ou capturados e caçados na natureza. Esses alimentos de origem animal, que é o caso das carnes, dos ovos, do leite e de outros produtos derivados, como o queijo e a manteiga, são ricos em nutrientes, como proteínas e gorduras usadas como fonte energética do organismo e para a construção e reposição dos tecidos do corpo. A carne animal é rica também em sais minerais, como o ferro e o zinco. Você sabia disso? Então, o que é nutrientes? Aqui nós temos aqui, ó, nutrientes são substâncias importantes para o funcionamento do organismo, obtidas na alimentação, como proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Outros alimentos que consumimos têm origem vegetal, isto é, são extraídos das plantas. É o caso das frutas, como a laranja, como o abacate, como a banana, como a goiaba, entre muitas outras das verduras, como alface, repolho e couve, dos legumes, como feijão, ervilha, vagem, lentilhas, etc., dos cereais como arroz, trigo, milho, entre outros. Então, você está vendo aqui quais são os alimentos que são de origem animal e quais são os alimentos de origem vegetal. Dando prosseguimento aqui na página 12 do nosso livro didático, diz assim: de maneira geral, os alimentos de origem vegetal costumam ter menor quantidade de gordura e calorias, fornecendo pouca energia. Por outro lado, costumam ser ricos em fibras e nutrientes essenciais ao nosso corpo, como potássio, vitamina A e vitamina C, tá vendo? Então, assim, os legumes, né, os alimentos de origem vegetal, eles não têm gorduras, né, nem calorias, mas eles têm o que nós precisamos, como potássio, vitamina A e vitamina C. E aqui nós vemos aqui no nosso livro, né, alimentos de origem vegetal que podemos encontrar no supermercado. Aqui, ó, a cebola, né, o brócolis, aqui a cenoura, alface, né, entre outros. Então aqui nos diz assim: André é um menino muito curioso sobre sua alimentação. No supermercado, ele conversa com sua mãe sobre o assunto. Olha que ele conversa aqui com a mãezinha dele aqui, diz assim: mãe, precisamos tomar água todos os dias? Aí sim, André, a água é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas, mãe, a água é de origem animal ou de origem vegetal? E aí, para você, a água é de origem animal ou de origem vegetal? Então, para responder a essa pergunta, a mãe de André teve que explicar que precisamos consumir algumas substâncias que não têm origem em seres vivos. É o caso da água e dos sais minerais. Essa explicação não foi fácil, pois tanto a água como os sais minerais são encontrados também nos alimentos de origem vegetal e de origem animal. Então, nós temos alimentos como o coco. O coco não tem água, não é isso? Até as próprias frutas. Se você comer, por exemplo, uma melancia, ela não tem água. A laranja, né, o limão, então tantos outros. Então, a água nós encontramos também nos alimentos de origem vegetais.
Então, aqui nós temos aqui uma atividade na página 13, né? Onde diz assim, uma boa alimentação é composta de alimentos que nos ajudam a repor as energias e a nos desenvolver com saúde. E ele manda que vocês observem aqui a imagem A, veja só. E nós temos aqui a imagem B, olha só, duas crianças se alimentando de formas completamente diferentes. Então, o livro nos pergunta, escreva o nome dos alimentos presentes na refeição dessa criança. Então, na criança A, o que é que ela está comendo? Ó, você vai escrever aqui tudo que você está vendo e também a mesma coisa na criança que está se alimentando aqui, a B, né? Então, você vai escrever nessas linhas. Na letra B diz assim, em qual imagem a criança está fazendo uma refeição mais equilibrada e por quê? Então, na sua opinião, qual é a que está fazendo uma alimentação mais equilibrada? Por que que ela está fazendo uma alimentação equilibrada? Então, você lembra o que é uma alimentação equilibrada? Nós temos que comer de tudo, não é isso? Só que o que é esse tudo? São coisas que são importantes para o nosso crescimento. Então, na segunda questão da página 14, diz assim, observe as imagens abaixo. Identifique o alimento que é mostrado em cada uma delas e escreva seu nome na coluna correta da tabela a seguir, classificando de acordo com a imagem. Então, vejam aqui. Então, vocês estão vendo aqui uma série de alimentos. Concordam comigo? Tá vendo os alimentos? Ó. Então, o que é que você vai fazer aqui na tabela abaixo? Ó? Tem aqui os alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal e alimentos de origem mineral. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui. O que é isso aqui? O que é que nós vemos? Vamos ver isso aqui bem fácil. O leite, um copo de leite. Então, o leite, ele é de origem animal, de origem vegetal ou de origem mineral. Então, você vai escrever aqui, leite, que ele é de origem animal, ele não vem da vaca, não é isso? Então, você vai observar todos os outros alimentos e vai escrever aqui na coluna correspondente. Aqui na página 15, leia o texto e responda as questões. Aqui nós temos um texto que você irá ler, né? E vai dizer qual é a origem de cada ingrediente do macarrão com molho de tomate. Então, veja aqui os ingredientes. Ó, nós temos aqui todos os ingredientes, certo? E você vai dizer qual é a origem. Por exemplo, a farinha de trigo, ela é de origem animal, vegetal ou mineral. Os ovos e assim sucessivamente, tá bom? Na letra B, diz assim, você acha que a massa e o molho industrializados que são comprados no supermercado têm os mesmos ingredientes da massa e do molho caseiros? Será, gente? Que o molho que a mamãe pode fazer em casa, por exemplo, o molho de tomate que nós compramos no supermercado industrializado, ele tem alguma coisa a mais do que a mamãe quando a mamãe fabrica em casa? Então, você vai comentar aqui, tá bom? Olha aqui, aí aqui tem a massinha do macarrão, né? E você vai fazer. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Façam a atividade, postem no grupo para a gente fazer a correção. Beijos da professora.